Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou ainda na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos, a partir das 9 horas da manhã, no YouTube e no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre às 8h30 da noite de domingo, e também na TV Serra, canal 526 da NET, nas terças-feiras. Nós agradecemos a sua audiência e a sua companhia, e nós te pedimos para se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, os vídeos, as mensagens do Bispo e o próprio Razões da Fé que a gente publica todas as semanas. Vós sois todos irmãos e irmãs. Esse é o tema do nosso programa de hoje, o tema da campanha da Fraternidade 2024. Nós temos como convidados o Padre Leonardo Inácio Pereira, que é coordenador de pastoral e vigário-geral da nossa Diocese de Caxias do Sul e também atua diretamente com as pastorais, com os grupos em toda a Diocese de Caxias. Olá, Padre Leonardo, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. Olá, Padre Anésio, que está aqui também conosco. Olá a todos aqueles que nos escutam, que nos assistem pelas plataformas de nossa Diocese. Uma grande alegria nestes dias podermos refletir sobre o tempo quaresmal, que é tão importante para a nossa vida cristã, e ao mesmo tempo uma oportunidade para refletirmos a nossa ação interior e a nossa ação prática exterior. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui com todos vocês. E nós temos também o Padre Anésio Ferla, que é pároco da paróquia Divino Espírito Santo em Caxias do Sul. Está na transição para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, vai ser o nome novo que a paróquia vai receber a partir do mês de março. O Padre Anésio fez o seu doutorado sobre a história das campanhas da fraternidade no Brasil. Olá, Padre Anésio, obrigado pela tua presença. Bom dia, Felipe, bom dia, Padre Leonardo, nosso vigário-geral. É uma alegria imensa estar aqui nesta manhã e partilhando assim também desse momento, desse tempo quaresmal que é tão forte, assim, tão bonito, tão profundo, e com todos vocês que estão sintonizados com a gente. E assim vamos buscar partilhar então um pouco daquilo que é o nosso tempo quaresmal, daquilo que é a campanha então da fraternidade. Perfeito. Eu começo contigo, Padre Anésio. O que é a campanha da fraternidade? Para que ela serve? O que ela é e para que ela serve? Isso, então, Felipe, nós já iniciamos partilhando assim com vocês, né, dessa história maravilhosa da Igreja do Brasil nos seus 60 anos de evangelização, nos seus 60 anos de caminhada, porque desde lá 1964 que nós tivemos a campanha da fraternidade a nível nacional, né, e nós estamos no 2024
2024, então estamos celebrando como Igreja do Brasil 60 anos de história, de caminhada. Mas partilho com vocês, para iniciar assim mesmo o diálogo, a conversa, né? Junto então contigo, Felipe, com o Padre Leonardo, que estamos aqui conversando então com vocês. No 2014 eu tive a alegria de fazer a defesa do doutorado na Academia Alfonsiana em Roma sobre a história das campanhas da fraternidade no Brasil, que partilho com vocês com alegria que inclusive o Padre Leonardo estava lá também junto com a gente, né? E estava fazendo seu mestrado em Bíblia. Mas então eu fiz o doutorado sobre a história das campanhas da fraternidade no Brasil. É tanto tempo que iniciou que muita gente acha, inclusive, que a campanha da fraternidade é no mundo, né? Mas é uma história maravilhosa da Igreja do Brasil, né? E o título do livro eu escolhi do doutorado é Escolhe, pois, a Vida. De que ano foi essa campanha da fraternidade? Foi de 2008, mas também por que foi Escolhe, pois, a Vida? Por causa que nós tivemos também a carta encíclica escrita por São João Paulo II, a Evangelium Vitae, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, cultura de vida, cultura de morte. Mas você que está aí nos ouvindo, que está sintonizado sempre no sábado de manhã, né, através da rádio, deve estar se questionando. Eu também quero lhe perguntar, você já se perguntou então aonde, quando, por que iniciou essa história assim tão bonita da campanha da fraternidade? Essa história iniciou lá numa comunidade chamada Nísia Floresta, próximo de Natal, então no estado do Rio Grande do Norte. E por que iniciou então naquela região, naquele lugar? Também por causa das grandes desigualdades sociais que existiam lá, seja pela pobreza, seja pela falta de água, seja por questões que foi depois da Segunda Guerra Mundial, então era lugar que tinha muitos, foi base militar também, pouca gente sabe disso. Depois foi lá que iniciaram também as escolas radiofônicas para alfabetização para adultos. É incrível a organização que tinha nas comunidades lá nesse sentido. Foi algo muito, muito forte. Iniciou lá também os sindicatos do Brasil. Assim iniciou naquele ambiente essa chamada campanha da fraternidade. Quantas campanhas que nós temos por aí, né? Uhum. Eu acredito que realmente foi o Espírito Santo que guiou também a igreja para iniciar algo assim que no começo foi tão pequeno, mas que se tornou tão grande. Mas nós devemos assim também contextualizar toda uma realidade. Não é somente uma questão que iniciou lá a campanha da fraternidade. O que nós tínhamos a nível de mundo, a nível de igreja, na época, naquele período dos anos 50, 60, 70, né? Nós temos que saber muito bem que do ano dos 62 a 65, nós tínhamos na igreja o Concílio Ecumênico Vaticano II. O Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi um marco do Espírito, nós podemos assim dizer, e para seguir também essa orientação pastoral, nós podemos dizer, do Concílio Ecumênico Vaticano II. Mas olhando assim, naquele período, nos anos 50, 60, nós tínhamos a criação da Ação Católica, movimento por um mundo melhor, que eram retiros orientados por padres jesuítas pelo Brasil afora, numa linha mais aberta, assim, do Concílio Ecumênico Vaticano II. Nós tivemos, naquele período, no 1952, a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? CNBB. Isso. A CRB, no 1954. Que é a Conferência dos Religiosos. Isso. A Conferência dos Religiosos do Brasil, né? Tivemos, como foi o início da organização
criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil o chamado Plano de Emergência, né? O PE, assim conhecido, Plano de Emergência da Igreja do Brasil. Foi o início da organização, né? Depois nós tivemos o Plano Pastoral de Conjunto, e assim nós temos atualmente as diretrizes gerais evangelizadoras da Igreja do Brasil. Que bonito que é olhar isso, porque demonstra toda uma questão de evangelização, assim, da Igreja, então, do Brasil. E somente para partilhar um pouquinho mais, então, nesse sentido, né? A campanha da fraternidade é a maior campanha do mundo, porque não existe em nenhum outro país algo semelhante ou igual. Nós tínhamos na Alemanha algo parecido, nos Estados Unidos, no Chile, me parece que teve alguma campanha mas parecida. Na Argentina. Mas a Argentina mesmo queria copiar do Brasil. Essa é a ideia, né? E assim temos o movimento de Natal e campanha da fraternidade. Ela, então, iniciou nesse contexto de Concílio Ecumênico Vaticano II. Nós tínhamos, na época, a Caritas, né, brasileira, que o presidente da Caritas do Brasil era o Monsenhor Hilário Pandolfo, que padre, então, da Diocese de Caxias do Sul, né? Então, como eles vão puxar o peixe para o nosso assado, né? De uma forma bonita também. O Monsenhor Hilário, ele foi muito importante na história da nossa diocese, porque ele, além de estar vinculado à criação da campanha da fraternidade, quando ele estava no Rio Grande do Norte atuando, né, como secretário, ele, aqui na história da nossa diocese, ele trabalhou muito com a pastoral dos negros. Olha só. Um trabalho muito interessante. Sim. Que aí precisamos resgatar, né? Então, visitamos muito os arquivos do Monsenhor Hilário Pandolfo. Sim. E esses dias, dialogando, conversando, então, também o padre Jaime, né, que é ecônomo da diocese, estava partilhando sobre isso, né? E, mas assim, Felipe, pode ir interferindo, fazendo mais perguntas, e assim, viu, que a gente vai falando. Ao padre Léo, né? Padre Léo, a campanha da fraternidade é católica, é comunista, é marxista, é socialista? O que é a campanha da fraternidade? Bom, eu gostaria de tomar o evangelho deste domingo, primeiro da Quaresma, e que todo mundo talvez já tenha escutado ou vai escutar ao longo do dia de hoje, né? Domingo, né? Primeiro domingo da Quaresma. O evangelho ele vai dizer o seguinte: Jesus, ele recentemente começou a sua caminhada ministerial, né? E o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, vai dizer que Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, quando a gente fala em Evangelho, nós precisamos ter presente que o Evangelho, ele não é um conjunto de elementos para satisfazer as minhas vontades e as minhas necessidades. O Evangelho, ele é de Deus, é a forma de comunicação de Deus. O reino de Deus está próximo, convertei-vos. Então, o Evangelho é de Deus. O que é o reino de Deus? Né? Quando a gente fala em reino de Deus, a teologia, a alta teologia, especialmente a teologia escatológica, vai dizer que reino de Deus são as coisas ligadas ao depois da morte, mas também aquilo que constrói o nosso caminho nesta terra em vista do definitivo. Então, tem até alguns autores que dizem que o reino de Deus é já e ainda não. Por quê? Porque o já é aquilo que a gente pode construir em vivência de amor. E o ainda não é aquilo que está na reserva escatológica, ou seja, aquilo que está para além da nossa vida nessa terra. Quando Jesus, no Evangelho deste fim de semana, nos fala: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo, ele está dizendo que ele é o reino de Deus, né? Ele mesmo é o reino de Deus. E por isso,
nós precisamos nos adequar ao reino, não é o reino que tem que se adequar a nós. E essa tua pergunta, Felipe, ela é muito importante, porque quando falamos de evangelho e de reino de Deus, nós entendemos a dimensão integral do evangelho. O evangelho, ele não é só uma dimensão espiritual. Aliás, nós temos que entender o que significa espiritual. Espiritual é aquilo que... espíritos é o ar em movimento, é aquilo que movimenta o quê? A minha ação. Então, quando eu falo de espiritualidade, falo de evangelho, falo de reino de Deus, eu preciso ter consciência de que as coisas de Deus mobilizam a minha interioridade em vista de uma prática minha. E por isso, a campanha da fraternidade é a forma que há 60 anos a igreja no Brasil ela encontrou para unir essas duas dimensões. A dimensão individual da conversão pessoal e a nossa conversão coletiva, prática. Inclusive, o texto base da campanha da fraternidade, na sua introdução, Dom Jaime Spengler, que é o presidente da CNBB e também do CELAM, da América Latina, ele vai escrever no primeiro parágrafo, buscando no Concílio Vaticano II, o primeiro texto que foi aprovado, de 1962, na Sacrosanctum Concilium, o seguinte: escutem, irmãos, a penitência do tempo quaresmal não deve ser apenas interna e individual, mas também externa e social. Então, a campanha da fraternidade não é uma invenção de ontem, né, de um grupo, sei lá, que alguém está dizendo por aí, fazendo campanha contra a campanha, né, dizendo que é um grupo de marxistas, de comunistas. Não tem absolutamente nada a ver. Ela é evangelho de Jesus colocado em prática. Isso, Felipe, mas eu gostaria de dar continuidade, então, aquilo que o Padre Leonardo estava partilhando conosco, né? Quem sabe ele vai falando até mais da atualidade da campanha da fraternidade desse ano e a gente vai resgatando a história, né? Essa história, então, da campanha da fraternidade, mas alguém deve estar se questionando assim, mas como é que iniciou realmente no concreto, quais foram os objetivos, né? Que teve a campanha da fraternidade lá onde que iniciou, então, em Nísia Floresta, no estado do Rio Grande do Norte. Bom, cada campanha da fraternidade, ela sempre vai ter um objetivo geral para a gente atingir, junto com os objetivos específicos, que são os meios para atingir o objetivo geral. E desde que iniciou, então, lá no ano de 1962, que depois no 64 foi a nível nacional, teve 3 objetivos. O primeiro, que não podia ser diferente, é aquilo que o Padre Leonardo estava partilhando, sobre a dimensão espiritual. É o espírito. Então, a motivação primeira, ela é espiritual. Por isso que também, de certa forma, ela inicia na quarta-feira de cinzas. Sempre foi assim, Padre? Exatamente. Desde o início? Desde o início. Desde que iniciou, foi na quarta-feira de cinzas. E foi criada a campanha para tirar essa dimensão da fé? Ou foi para ajudar na dimensão da fé? Porque tem muita gente que vem fazendo campanha contra campanha, dizendo assim, não, a campanha da fraternidade foi inventada por um grupo de gente aí que tem má intenção para tirar a dimensão espiritual, da devoção, da fé. Eu te pergunto, porque tu és doutor nessa área, Padre Anésio. Ao contrário. É exatamente ao contrário, é para colocar junto a dimensão mesmo da espiritualidade com a prática, como nós vamos ver no terceiro objetivo que nós temos da campanha da fraternidade, né? Então, o primeiro objetivo é espiritual, que é a partir da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, né, que ela inicia na quarta-feira de cinzas. Depois, o segundo objetivo, que eu gosto até de partilhar isso, era formativo, porque atualmente a gente vê o texto base, assim, todo bonito, né? Ou o manual, inclusive, que uns anos atrás tinha o DVD junto. Ele é formativo, por causa que tinha, inclusive, era feitas, né, no mimeógrafo, as folhas
volantes, assim, conhecidas, né? Que eram enviadas por todo o Brasil. Eu tenho o Padre Leonardo desde que iniciou. Olha. De todas as campanhas, desde que iniciou. Claro, o meu trabalho também, né? Então, o segundo objetivo era formativo. E o terceiro, que eu gostaria de unir aquilo que foi a sua pergunta. Então, objetivo caritativo. O que nós temos lá no Domingo de Ramos? A coleta da fraternidade. Exatamente, a coleta da fraternidade, que deixa eu dizer assim com muita alegria, vocês não imaginam o Fundo Nacional da Solidariedade, que organiza isso, quantos projetos pelo Brasil são contemplados de escolas, de comunidades que recebem assim um valor econômico, né, e que são ajudadas. Então, 3 objetivos que estão muito bem presentes assim na campanha da fraternidade. E somente no 62 foi em 3 dioceses lá do regional, no 63 foi em 16 dioceses, no 64 foi em 70 dioceses, que foi a nível já de Brasil, essa história de comunhão, conversão e partilha. No 65 foi em 91 dioceses, e deixa eu dizer com alegria, no 2024, nas 297 dioceses do Brasil. Todas as dioceses do Brasil têm a campanha da fraternidade. E assim a gente conclui com essa partilha já do começo da história, dos objetivos da campanha da fraternidade, este primeiro bloco do nosso Razões da Fé. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. A receita de um grande amor é carinho e saber a hora certa de esquentar a relação. É sempre inventar coisas juntos e misturar as histórias de cada um. Todo grande amor foi feito para durar. E você, está pronto para um relacionamento sério com as suas panelas inox? Tramontina, o prazer de fazer bonito. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210.
A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54-3268-1466. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para a sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 18 de fevereiro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema, Vós sois todos irmãos e irmãs, tema da campanha da fraternidade deste ano. E os nossos convidados, o Padre Leonardo Inácio Pereira e o Padre Anésio Ferla. Padre Anésio, no bloco anterior nós vínhamos falando sobre a história das campanhas da fraternidade, né? Quando surgiu, o porquê surgiu, os objetivos permanentes da campanha da fraternidade. Numa ligação histórica, como surgem os temas, né? E como é que a gente pode dizer assim que, um pouco olhando também os pontificados dos papas, os temas também têm suas ligações com ciclos de pontificado dos papas também, né? A gente pode olhar por aí, né? Isso, Felipe, muito importante essa pergunta que estás fazendo, né? Porque muita gente se questiona, se pergunta, será que são os bispos somente, né? Será que são os bispos? Será que é o conceito assim conhecido, que é o grupo de bispos que escolhem? Será que é um grupo de padres? Será que... não. Olha, são, digamos assim, várias partes, né? Que caminham junto, assim, para a escolha dos temas, a elaboração do material, a preparação, como acontece, a avaliação dos temas. Dá para dizer assim, por
que eu frisei, Felipe, também a questão do Concílio Ecumênico Vaticano II? Dá para dizer assim, ó, que a campanha da fraternidade no Brasil foi uma forma de colocar em prática o Concílio Ecumênico Vaticano II. Por quê? Porque o que aconteceu? Vamos supor, no 64 já foi a nível nacional, mas no 62, 63, tinha Dom Helder Câmara, que estava participando do Concílio Ecumênico Vaticano II. Na época, ele era secretário-geral da CNBB. Junto com, não desmerecendo, né, Dom Eugênio de Araújo Salles, que era o arcebispo de Natal, para fazer justiça, né? Mas, então, olhando, né, Dom Helder Câmara foi aquele que impulsionou realmente a campanha da fraternidade, participando do Concílio Ecumênico Vaticano II. No 63, ele envia uma carta para todas as dioceses do Brasil, pedindo se aceitava, assim, a campanha da fraternidade. E estávamos em pleno Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, os textos base, se nós vamos olhar somente assim para ir direto também à sua pergunta, nós vamos encontrar questões Constituição Pastoral, por exemplo, Gaudium et Spes, Dei Verbum, e assim por diante, do Concílio Ecumênico Vaticano II. Depois, por exemplo, referência, nós tivemos as conferências episcopais latino-americanas, que são de referência, então, para a escolha dos temas. Por exemplo, no 68 nós tivemos Medellín, no 79 Puebla, no 92 Santos Domingo. Qual foi o tema da campanha da fraternidade? Foi Fraternidade e Juventude. Depois, no 2007, nós tivemos Aparecida. Então, vejam as referências. Concílio Ecumênico Vaticano II, as conferências episcopais, temos as cartas encíclicas dos papas, vamos supor, que desse ano nós temos a Fratelli Tutti, que é a base também, né, do vós sois todos irmãos da fraternidade e amizade social. E junto vem todo um contexto, então, do Brasil, que o tema praticamente ele é escolhido 2 anos antes, né, do tema que é refletido. Eu achei muito interessante porque, inclusive, Dom Jaime, que é o nosso presidente da CNBB, ele dizia assim, quando foi o ano sobre fraternidade e políticas públicas, né, que foi escolhido 2 anos antes o tema, dá a impressão mesmo que foi o Espírito que foi guiando. Porque foi bem o ano que refletimos sobre essa questão no Brasil. Por exemplo, chega a 2000 as sugestões de temas das comunidades do Brasil que vai para a CNBB, para escolha de tema. O ano que foi sobre a questão da água, né, chegaram 400 mil assinaturas pedindo que fosse sobre questões de meio ambiente, isso, né? Então, são N questões que são avaliadas assim para a escolha do tema. A partir da escolha do tema, tem a elaboração do material. Por exemplo, a semana que vem, eu faço parte da equipe nacional da coordenação da campanha. Nós já vamos ter 3 manhãs de encontro já refletindo sobre 2025. Estamos em 2024 e vocês já vão pensar a campanha em 2025, que já tem um tema. Exatamente, sobre questões ambientais, sobre questões ecológicas, né? E assim, então nós vemos, né, toda uma preparação também depois que acontece nas dioceses, por exemplo, né? O material que é elaborado, é muito material que é elaborado, né? Mas o principal, nós podemos dizer assim, que é o texto base, o texto base, assim, que ele é a base da reflexão, né, que se faz sobre a temática. Depois, por exemplo, eu tenho aqui as fitas cassete, né, ainda que uma vez era elaborada, os discos ainda de uma vez, né, os DVDs, por exemplo, os cantos, os hinos. Uma vez, por exemplo, se começou no 69 elaborar uma fita cassete que era a missa completa.
Não sei se vocês sabem disso, mas eram os cantos, assim, de toda a missa. Atualmente é mais o hino. Que o hino, depois ele permanece, né? Quantos hinos que permanecem nas comunidades, mas que é elaborado a partir da palavra de Deus e a partir da temática, né? Então, assim, a escolha do tema é um momento também muito forte. Por exemplo, também tem concurso para a escolha da música. Do cartaz. Do cartaz, o cartaz que é a primeira coisa que chega nas comunidades, né? Padre Léo, Padre Anésio refletia há pouco, né, sobre a questão dos temas, a questão histórica. Nesse ano nós somos, o Papa Francisco é nossa inspiração para podermos pensar a campanha da fraternidade nesse tempo em que, claro, como o Padre Anésio traz, ela foi pensada 2 anos antes, 2 anos atrás esse tema. Sim. Há 2 anos atrás nós também vivíamos toda uma situação política no Brasil muito complicada. É verdade. E na abertura da campanha da fraternidade, na CNBB, o que se falou? Da vontade e do desejo que os bispos do Brasil têm de que esta campanha da fraternidade ajude a curar relações. Em que nível Fratelli Tutti, que embasa essa campanha, pode nos ajudar a olhar para as nossas relações humanas de um jeito diferente. Talvez esse ano nós não tenhamos ideias de políticas públicas que venham da campanha da fraternidade. A gente possa curar relações sociais, públicas e mesmo eclesiais. Eu estava escutando esses dias, né, que houve a abertura da Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul. Escutava o nosso governador do estado, Eduardo Leite, fazendo um pronunciamento muito interessante sobre essa questão que tu falaste, Felipe, da política, como uma expressão que trouxe para, inclusive dentro das nossas casas, muitos conflitos, né? A questão do partidarismo, da polarização, né? Alguém havia feito, acho que foi o presidente da Festa da Uva, ele fez uma comunicação no seu discurso inicial, né? Dizendo que a política não seja motivo para dividir a nossa festa. Uma coisa assim ele falou, né? E o nosso governador daí fez um discurso muito interessante dizendo, não, a política verdadeira, ela agrega, ela une, né? Ela não separa a política verdadeira. Claro que precisamos ter opiniões diversas. E eu acho que isso é uma das coisas importantes que a Fratelli Tutti ela vem nos ajudar a entender. O que é a Fratelli Tutti? É o texto do Papa Francisco, uma carta encíclica datada de 3 de outubro de 2020, em que o Papa ele trata sobre a fraternidade e a amizade social. No meio da pandemia. No meio de uma realidade assim que para nós era desconhecida e de muito sofrimento para o mundo todo, né? E daí, o que é amizade social? O Papa Francisco mesmo responde para nós. Amizade social é o amor que ultrapassa as barreiras da geografia do espaço. E ainda mais hoje com os meios de comunicação, né? Como a gente pode entrar no mundo de alguém que está em outra parte do planeta e ser amigo desta pessoa. Ultrapassamos as nossas fronteiras de espaço e de geografia. Amizade social é uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente de sua proximidade física. Amizade social é um amor desejoso de abraçar a todos. Que bonito, né? Abraçar a todos. É comunicar com a vida o amor de Deus, recusando impor doutrinas por meio de uma guerra dialética. Uma guerra de argumentações, né? Amizade social é viver livre de todo o desejo de domínio sobre os outros. Olha se isso não pede de nós conversão, porque muitas vezes a gente quer dominar os outros, a gente quer ter a razão nos argumentos. Não? Então é espiritualidade pura isso. Amizade social é o amor que se estende para além das fronteiras para todo ser vivo.
É o amor que rompe as cadeias que nos isolam e separam, lançando pontes. O amor que nos permite construir uma grande família, na qual todos nós podemos nos sentir em casa. É a nossa vocação para formar comunidade. Olhem só que lindo isso aqui. Fratelli Tutti, número 97. A amizade social é a capacidade diária de alargar o meu círculo, chegar àqueles que espontaneamente não sinto como parte do meu mundo de interesses, embora se encontrem perto de mim. Amizade social é o amor que implica algo mais do que uma série de ações benéficas, porque as ações derivam de uma união que propende cada vez mais para o outro, considerando-o precioso, digno, aprazível e bom, independentemente das aparências físicas ou morais. Então, quando falamos de amizade social, nós olhamos para nós, mas olhamos para os outros. Eu falava na abertura da campanha na quarta-feira de cinzas, quando tive a palavra, que nós precisamos superar o eu e chegarmos mais no nós, e olharmos mais para o nós. Nós podemos, nós conseguiremos. É importante valorizar isso. A Fratelli Tutti, então, ela nos apresenta esta brilhante ideia que precisa, neste tempo, especialmente no nosso Brasil e no nosso mundo, alargar. Precisa ser conhecido mais ainda este tema. Padre Anésio, fazendo agora, voltando no tempo, a gente volta, vem para a atualidade e volta de novo. A gente falava, Padre Léo aqui aborda isso, que a campanha da fraternidade desse ano nos convida à amizade social, que é justamente abrir o espaço, alargar a tenda, abrir o espaço do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, o espaço eclesial, para que a gente possa se enxergar como irmãos. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha.
Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Na história, como é que se dividiu a organização da campanha da fraternidade? Em muitas situações ela inspirou políticas públicas, mudança de legislação, ideias sociais muito bonitas, projetos eclesiais belíssimos. Como é que a gente faz essa recontagem da história? Isso, essa leitura, dá para dizer assim, né? Dessa caminhada, por assim, desde que foi a nível nacional lá no 64. Então, gostaria de partilhar com vocês que estão nos ouvindo, né, Felipe, Padre Leonardo, assim, dá para dizer que a campanha da fraternidade, ela teve várias fases, para assim dizer, né? Inclusive até mesmo de organização, mesmo dentro da equipe de coordenação da campanha da fraternidade, né? 67, 68, 69, 70, foram todos anos ali da construção, dá para assim dizer, da estrutura da campanha da fraternidade a nível nacional, né? Porque se no 64 ela já foi a nível nacional, inclusive somente para trazer presente, né? Eu dizia assim, das cartas encíclicas, Vaticano II, mas o que nós tínhamos a nível no Brasil que iniciou, infelizmente, no 64, a ditadura do Brasil. Então, muitos temas, eles vão de encontro para a reflexão, assim, dessa realidade. Porque então, fé, ela está ligada à vida, né? Então, exatamente. As pessoas que estavam sofrendo por causa do regime, elas precisavam ter algum apoio, e a igreja Sim. também se colocou ao lado por de quem exemplo, sofria. Padre Leonardo, no ano que foi sobre a reconciliação, o reconciliar foi sobre uma reconciliação nacional em quase que estado de guerra que estava no Brasil, a nação
no Brasil, né? E a igreja estava aí dentro. Como é que fica quieto? Não tem, claro, como esse ano, né? De buscar levar uma maior proximidade às pessoas, não de se dividir e tudo mais, né? Mas partilhando então mais sobre as fases, né, da campanha da fraternidade. Ó, do 64 ao 72, nós tivemos assim a primeira fase da campanha da fraternidade. E a gente chama assim, a fase adintra, aonde que a igreja, a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, vai refletir mais sobre si mesma. Então nós vamos ver temas aí, né, que a igreja reflete mais sobre si mesma. Especificamente, no 64, 65, a gente diz assim, inclusive diziam os escritos sobre esses anos, esses temas. Foi diretamente do Concílio Ecumênico Vaticano II e a todos nós que somos batizados. No 64, qual foi o tema? Lembre-se, você também é igreja. Olha só. Sim, que bonito, né? Porque até então existia na compreensão, né, histórica da igreja, a hierarquia da igreja, os padres, os bispos, o papa. Sim. E o povo. Exatamente. E aqui o concílio está dizendo o quê? Nós somos povo de Deus. O concílio vai dizer o quê? Que a partir do batismo que nós recebemos, todos somos chamados a uma caminhada espiritual, todos somos chamados à santidade. Então 64, 65 vai refletir sobre o batismo que nós recebemos, que todos nós recebemos. Então 64, lembre-se, você também é igreja. No 65, faça da sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor. Que bonito, né? São temas que poderiam... Prática, fé, culto e amor. Isso. Né? A fé, a espiritualidade e a prática. Isso. Então, não posso repetir todos os temas aqui, porque senão vamos nos delongar, né? Mas assim, ó, do 64 ao 72, então é a fase da doação, do serviço, da entrega, né? Como dá para dizer assim, eu vi com tanta alegria na minha pesquisa que desde que iniciou, nós tínhamos lá em Nísia Floresta as irmãs da Congregação do Jesus Crucificado. E elas eram conhecidas como as irmãs vigárias. Sim, porque na comunidade onde que estava lá não tinha padre. Então eram as irmãs que levavam adiante também junto à campanha da fraternidade. Então, do 64 ao 72. Do 73 ao 84 é a fase adestra, aonde que o Concílio Ecumênico Vaticano II e os temas vão nos ajudar a nos abrir mais à realidade social. Então, por exemplo, nós tivemos ali no 74 a pergunta que nós vemos nesse ano: aonde está teu irmão? O que tem de mais profundo que isso, por exemplo, somente para partilhar com vocês? No 74 nós tivemos em Tubarão, em Santa Catarina, uma enchente tão grande que os socorros não conseguiram recolher os corpos. Então a pergunta, eu fui lá na diocese e o pessoal partilhava isso comigo. A pergunta: aonde está teu irmão? O teu irmão está lá sofrendo naquela realidade. A gente não tem como refletir sobre isso, né? Chocante. Por exemplo, aí já entra um tema: repartir o pão. Preserve o que é de todos, no 79, que já foi tema questões ecológicas, Isso é um LP? É um LP? O que é isso aqui? Olha, não sei se todo mundo é dessa fase, né? Mas aqui, ó, um disco, um LP longo. Isso! E alguém me passou para mim, né? Praticamente todos. As fitas cassete, inclusive, né? Isso. Então, ou cantos dessa época muito bonitos, né? Que ficam na memória afetiva das pessoas, das comunidades, né? Eu fui numa comunidade que tinha lá alguém e disse para mim assim: padre, com os cartazes eu rememorizei toda a minha história de atuação pastoral nas comunidades. Alguém me disse para mim assim: padre, com o tema da campanha da fraternidade eu deixei de fumar. Opa!
Já fez o seu papel. O pessoal, né? Então, cada fase a gente poderia partilhar até muito mais, né? Terceira fase, que então é do 1985 ao 2013, que é o período, deixa eu lembrar assim, com muito afeto, com muito carinho, é o tempo, quem nós tínhamos no papado? Um dos papas que mais ficou no pontificado, que foi São João Paulo II. É o papa que mais viajou. É o tempo que nas comunidades nós tínhamos, foi a criação das pastorais. A pastoral, por exemplo, para que todos tenham vida. Pastoral da criança. Pastoral da criança, pastoral do migrante, pastoral do idoso. E carcerária. Carcerária. Mas aí já entram temas, por exemplo, mais voltados realmente, trazem presente situações existenciais do povo brasileiro. Ora, nós somos conhecidos, o Brasil é conhecido, por exemplo, eu morei também, você, Padre Leonardo, morou vários anos na Itália, eu conheço a Europa, né? Eu morei 8 anos e meio na Itália. A Itália, por exemplo, tem, quando se fala do Brasil, il Brasile, tem uma proximidade muito bonita com o Brasil. Conhece o Brasil pela solidariedade. O brasileiro é um povo solidário. Por exemplo, nós vimos nas enchentes. Uns anos atrás aconteceu uma enchente tão grande em Santa Catarina que e o povo do Rio Grande do Sul mandou tanta comida e coisa que não precisava mais. O povo brasileiro é um povo solidário, é um povo afetuoso, mas também é um povo conhecido. O Brasil é conhecido pelas desigualdades sociais. Se diz assim, grattacieli, os arranha-céus, e ali de repente quem está deitado lá na calçada que morre de fome. Então, por exemplo, nós vamos ter temas, por exemplo assim, sem trabalho por quê? Solidários na dignidade do trabalho. Assim, muitas vezes, como dizia o Felipe, políticas públicas nos nossos municípios, nos nossos estados, na federação, né? Então é bem importante perceber que a igreja também, ela tem um papel social, ela não é para viver doutrina social da igreja dentro da sacristia, ela precisa ser em saída, né? E ela tem credibilidade. Claro. Ela é uma instituição grande, robusta, antiga, que tem credibilidade. Sim, a questão, você me perguntava unir com a política, né? A Direta Já veio também da campanha da fraternidade. No Brasil. A política no Brasil fica esperando qual é o tema que a Igreja do Brasil propõe a cada ano. Mas então ali, terceira fase, né? São temas assim, muito... Por exemplo, sobre o tema sobre a reforma agrária. Nos fez refletir muito. Né? Depois, então, a quarta fase é 2014 até os nossos dias, né? 2024. Então, 2014 já é o tempo, o período de quem? Qual é o Papa? Francisco, né? O Papa Francisco, que a gente chama assim, a quarta fase, os gritos da sociedade. 2014, por exemplo, vocês lembram qual foi o tema? Que nos nossos dias ainda nós refletimos sobre a questão, quando ia ainda mais em algum lugar, alguém disse para mim assim, eu fui num lugar para refletir sobre a campanha de fraternidade, alguém disse para mim assim, padre, veja como você reflete aqui, porque o pessoal acha que não tem o problema do tráfico. E naqueles dias, naquela região, sumiu uma pessoa. Então, tráfico humano. Foi sobre a questão do tráfico humano, 2014. E assim temos os gritos da sociedade, né? Até, então, chegar à fraternidade e amizade social. Por exemplo, ano passado, qual foi sobre a questão da fraternidade e a fome. Ora, o segundo aspecto mostra que o primeiro está falho. Porque se tem fome, significa que a fraternidade está falhando. Ou antes disso, sobre fraternidade e educação, ensina sobre a questão sobre a educação, né? Que também foi um tema muito bem refletido. Ou o ano sobre fraternidade e políticas públicas.
Né? Que também a gente ficava com receio, quem sabe só vai confundir, né, com partidarismo. Eu ia nas comunidades e dizia assim, olha, eu não vim aqui para brigar sobre política, mas sobre a política, que é o bem de todos, o querer-se bem, aqui está acima de tudo. Padre Léo, isso. Padre Anésio falava agora que essa fase da campanha, ela reflete os gritos da sociedade. Quais são os gritos que a campanha da fraternidade deste ano nos ajuda a identificar e nos chama a compreender? Ok, eu acredito que o texto base, né, ele nos apresenta ali na primeira parte, porque um dos métodos teológicos importantes que nasceu aqui no Brasil é o método ver, julgar e agir. E o texto base, ele segue isso. O que é o ver, né? Como diz o padre Jean Paul, que ele pertence ao clero da Diocese de Campanha, o secretário executivo da Campanha da Fraternidade, né? Ele fez uma apresentação que inclusive está no YouTube da CNBB, muito interessante, né? No ano passado ainda, falando sobre o tema da Campanha da Fraternidade. Ele diz assim, ó, que é como a gente vai num médico, né? E o médico, ele vai nos ajudar, a primeira coisa que ele vai pedir, quais são os sintomas? Então é o ver. A gente tem que colocar a amizade social ali diante do médico para que ele nos ajude a perceber quais são os sintomas de doença no quesito amizade social. E daí o padre Jean Paul, ele buscando aqui do texto base, né, ele vai citar inúmeras realidades. A intolerância, nas redes sociais, mensagens discriminatórias que praticam o cancelamento, eu vou deletar essa pessoa porque ela não serve mais para mim, ela não pensa como eu e assim por diante. Na vida real, aumenta a violência. Olha, eu estava vendo alguma reportagem aqui do município de Caxias do Sul sobre as mortes no mês de janeiro. Cada dia tem um jovem que é morto. Padre Leonardo, somente para partilhar junto contigo, várias encomendas que eu fiz nesses dias foi a tiros. Foi as mortes. Questão de violência. As guerras, né? Tá gritando uma guerra que a gente não sabe o que fazer, né? Lá no Oriente Médio. Mas também aquela guerra que já passou de anos, né? Na Ucrânia, 1 ano e meio praticamente, Ucrânia e Rússia. E nós aqui estamos bem acomodados, temos as nossas coisas, a nossa vida, mas também existem guerras interiores dentro do nosso coração, né, que a gente precisa superar, precisa vencer. Então, colocando sobre digamos assim, a mesa do doutor, a gente vai apresentar os sintomas da nossa sociedade, e esses são alguns deles, né? Existe uma palavra que chama muito a atenção, que está no texto base da campanha, que é uma palavra aporofobia. O que é aporofobia? É o pavor ao pobre. É o medo do pobre, como se o pobre fosse aquele que vai tirar algo de mim, né? Então, talvez o maior mal, Felipe, o maior sintoma que a gente tenha nos tempos de hoje é ver o outro como um inimigo. O outro como um inimigo, como rezava a filosofia existencialista pessimista dos séculos passados, né? Que olhava o olho do outro como o meu inferno. Olha só o que dizia um filósofo do século passado. O olho do outro é o meu inferno. Para nós cristãos, o outro é imagem e semelhança de Deus. Padre Leonardo, nos últimos 5 minutos do nosso Razões da Fé de hoje, quais serão as ações da nossa Diocese de Caxias do Sul para a campanha da fraternidade? Muito bem, eu partilho contigo, estou buscando aqui no celular, porque eu encaminhei essa apresentação para algumas pessoas. Nós pensamos assim, uma vez que a gente vai no médico, o médico também vai fazer uma consulta nos seus livros, no seu conhecimento, para verificar alguns elementos para poder ajudar
o paciente, é o que faz o padre Jean Paul, e o texto base vai buscar no julgar, então vai consultar os textos da palavra de Deus, do magistério da igreja, para depois pensar o tratamento a ser oferecido para a pessoa doente. E agora eu vou falar sobre o tratamento, ou seja, sobre o agir. Usando um texto do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 2, alarga o espaço da tua tenda. É uma imagem que está no texto base, né? Em que o profeta diz, é preciso alargar o espaço da tenda para recolher embaixo da tenda, para proteger do sol forte ou da chuva forte, proteger todos os filhos e filhas de Deus. É preciso 3 atitudes, fundamentalmente. No âmbito pessoal, no âmbito comunitário, eclesial, dentro da igreja, e no âmbito social. No âmbito pessoal, cultivar oração, gente. Quaresma é tempo de oração, é tempo de conversão, de confissão. Vamos buscar o sacramento da reconciliação. Tão importante isso. Buscar uma conversão que nos ajude a perceber que muitas vezes nós queremos ver o outro como inimigos. Nós temos que mudar isso. O outro é a imagem e semelhança de Deus. Vê-lo como um irmão, não como um adversário. A gente está sugerindo que o pessoal faça os encontros quaresmais, seguindo esse livrinho que o Regional Sul 3 encaminhou para as nossas paróquias. Vai à tua paróquia, procure esse livrinho, tem a Via Sacra, tem momentos de oração pessoal, mas também momentos de oração comunitário. Elogiar mais do que encontrar críticas. Olha se não é uma coisa importante para nós nesse tempo quaresmal. Dar mais elogios do que ficar criticando, né? Vendo problemas onde não existe, né? Alarga a tenda da comunidade. Então, no aspecto pessoal, no aspecto comunitário, né? Eu diria assim, guardem esta data, minha gente querida. Dia 24 de março, nosso gesto concreto comunitário da coleta da fraternidade. 60% do valor que todas as igrejas católicas vão arrecadar esses 60% ficarão na diocese para projetos que a coordenação de pastoral vai aprovar para serem encaminhados. E 40% mandamos para o Fundo Nacional da Solidariedade, e lá uma equipe com os bispos vão avaliar os inúmeros projetos que são encaminhados, dia 24 de março. Outra coisa, a nossa diocese está promovendo um curso chamado Economia de Francisco e Clara. Então, ainda as inscrições estão abertas, vai começar no dia 16 de março. Então, as pessoas que quiserem fazer esse curso para conhecer a doutrina social da igreja e pensarmos uma economia que não mate, mas uma economia que valorize a pessoa humana. E no âmbito ainda da comunidade, nós como diocese queremos valorizar os conselhos paroquiais e comunitários. E vamos visitar as paróquias que não têm conselhos paroquiais para que organizem e realizem esse meio que é bem importante para a nossa condução pastoral. E o terceiro ponto, gente, alargar a tenda pessoal, alargar a tenda da igreja, alargar a tenda social. Então, a nossa incidência na sociedade. E nós pensamos diversos projetos, valorização dos migrantes, as instituições que trabalham com os pobres, as pastorais, movimentos que têm um olhar carinhoso para com aqueles que não se sentem nossos irmãos. A reativação da comissão ecumênica da diocese. Esses dias tivemos uma reunião muito interessante. Vamos fazer um café com os pastores, com as pastoras das outras igrejas, agora no dia 22 de março, no Centro de Pastoral, para a gente conversar sobre esse tema, o que nos une, né? E um projeto que gostaria aqui, Felipe, que tu me ajudasses a apresentar para as pessoas, que é um projeto muito bonito que sensibiliza todo mundo. É uma campanha de doação de sangue, porque todos nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder, mas o nosso também tem poder. Tem, com Se certeza. a gente doa o sangue, Padre Nésio, a gente pode ajudar alguns irmãos a terem mais vida, né? Então, desde o dia 14 de março... Fevereiro. Desculpa, de fevereiro. 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, nós temos essa campanha
em unidade com o Hemocentro Regional de Caxias do Sul. Então, em Caxias já começou a campanha, né? O número da campanha, quando você for fazer a doação, é 154. Você tem que informar esse número 154 para depois computar, né, a doação para a campanha que a Diocese está fazendo, para que a gente tenha também noção de números, né, para também depois podermos divulgar. Isso aí. E teremos em outras cidades, aqui em Farroupilha, no dia 28 agora de fevereiro, nós vamos ter, e em outras cidades, Bento, Carlos Barbosa, São Marcos. Essas datas estão no site da Diocese de Caxias do Sul. Basta procurar www.diocesedecaxias.org.br. Tem o formato que a gente pede também para a questão de um pré-cadastro, para que o Hemocentro possa fazer a sua organização. E no dia 27 de fevereiro, o que teremos, padre? Dia 27 de fevereiro, o Hemocentro e a coordenação de pastoral está promovendo o Dia dos padres doarem sangue, né? A gente está pedindo que os padres também façam um cadastro, né? E que façam esse gesto também, né? Tem alguns que não podem doar sangue porque tiveram alguma doença e assim por diante, mas o Padre Anésio, querido, viveu tantos anos na África, em Angola, teve malária, não pode doar sangue, mas ele está doando seu sangue com seu conhecimento e sua partilha. Mas muitos de nós padres podemos fazer a doação de sangue. Dia 27 será dos padres. Isso aí, vamos lá, gente. Vós todos sois irmãos e irmãs. Que está no coração da palavra de Deus. Ser irmão e irmã está no centro da palavra de Deus, como nos diz o Papa Francisco. E assim a gente conclui o nosso Razões da Fé deste domingo, 18 de fevereiro. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Padre Léo. Obrigado, Padre Anésio. Obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.